Portugal virou um país ressentido com a invasão dos brasileiros? Esse vídeo é do canal DW Brasil e eu vou reagir a eles, obviamente dando a minha opinião, considerando toda a minha experiência vivendo aqui em Portugal há 4 anos. Sejam muito bem-vindos e vamos pro vídeo. Portugal se tornou um país ressentido com a migração de brasileiros? Ele vai na janela e fica nos xingando. A senhora portuguesa me disse assim: olha, desculpa, mas eu não queria alguém que nem tu trabalhando comigo. Não gosto de contratar brasileiros, desculpa. Nós estamos num momento em que cada vez na Europa esse discurso anti-imigração torna-se mais corriqueiro. Olha pra isso, por quê? Depois eu vou falar algo específico daquele vídeo ali. Todas essas imagens mostram agressões contra imigrantes brasileiros em solo português. As denúncias de xenofobia cresceram 833% entre 2017 e 2022. Coincidentemente, esse é um período em que o número de brasileiros em Portugal também aumentou. Hoje, cerca de 400 mil brasileiros vivem no país, isso sem contar as pessoas em fase de regularização, os que se encontram ilegais e aqueles com cidadania europeia. Estima-se que os brasileiros representem de 4 a 8% da população portuguesa. Seria esse o grande conflito? Um país que se sente invadido pelos brasileiros? A reportagem da DW ouviu especialistas para entender o que está por trás da intolerância, o peso do histórico colonialista português e quais caminhos estão sendo abertos para combater o problema. Não tem como negar, um dos elos entre Brasil e Portugal é um passado controverso, marcado pelo que hoje seriam considerados abusos de toda a natureza por parte dos portugueses. Essa ferida histórica, na opinião de historiadores, ainda sustenta velhos preconceitos, como a ideia ultrapassada de uma nação superior à outra, por exemplo. Isso pode, no final das contas, resultar em racismo e xenofobia. Nós, inclusive, abordamos esse aspecto cultural em detalhes nesses dois vídeos aqui. E vamos retomar esse tema ao longo deste vídeo aqui também. Mas antes, é importante a gente compreender o tamanho da inquietação contra brasileiros em Portugal hoje. A xenofobia, essa rejeição aos estrangeiros, está mesmo crescendo? Está transformando muitos portugueses em pessoas ressentidas com a nossa presença? A xenofobia contra brasileiros em Portugal sempre existiu. Isso é quase um consenso entre os especialistas com quem conversamos. Mas ela está mais presente no debate público devido às denúncias. Como eu mencionei ali no início, elas se multiplicaram em 6 anos. O último caso emblemático foi filmado no aeroporto do Porto. Uma brasileira que mora na Espanha foi ofendida de diferentes formas, inclusive com a frase característica de um ataque xenófobo. Você que é brasileira, vai para sua terra! As cenas tiveram uma repercussão significativa e o Itamaraty foi acionado para intervir. O motivo é que os brasileiros representam 1/3 dos imigrantes em Portugal, ou seja, um dos grupos com maior visibilidade. Tudo o que acontece com eles, de alguma forma, de imigrantes ecoa. aqui. Isso ficou evidente quando um brasileiro sofreu uma agressão física, aparentemente por causa do sotaque do português que ele falava e por ter dito que vinha do Brasil. Ou no episódio do incentivo ao apedrejamento numa universidade portuguesa. Os relatos de discriminação e a sensação de desconforto por ser estrangeiro são cada vez mais frequentes. Se vocês tiverem alguma experiência para compartilhar, fiquem à vontade para escrever nos comentários. Nós conversamos com a jornalista e pesquisadora Lara Fagundes, que mora em Portugal desde 2012. Ela afirma ser vítima de insultos frequentes por parte de um vizinho português. Nos últimos meses tivemos várias situações com o nosso vizinho de cima, que é um senhor português, que fica muito incomodado que a gente assim, se reúne. Um método que ele usa é ele vai na janela e fica nos xingando. Aí que tá, né? Se reúne num horário fora do que é permitido, tá errado. A gente não sabe, né? Óbvio. Agora, se for dentro do horário permitido, aí é encheção de saco. Então fica dizendo, vocês brasileiros vêm para cá, não trabalham, eu trabalho e pago impostos e tenho que levar com vocês. Pronto, e fica gritando isso na janela, a gente nunca responde. A Lara faz referência a uma das razões mais comuns para a xenofobia, o mito do imigrante que é sustentado pelo Estado e que não contribui com nada. Não é bem assim, a gente sabe. Em 2020, os brasileiros contribuíram. Cara, isso é uma besteira pura, porque o brasileiro não ganha incentivo nenhum para estar aqui. Agora sim, conforme os meus amigos portugueses, um dos povos que recebe incentivo para vir para cá é os indianos, Bangladesh, esses países aí parece que recebem incentivo, tipo, o governo paga 1 ano de aluguel, cada indivíduo ganha X valores. Até se algum português estiver vendo esse vídeo aí e souber se isso realmente é verdade ou não, coloca nos comentários para nos ajudar. Mas, de fato,
Os brasileiros, cara, não são ajudados em nada e bem pelo contrário, né? Eu tô aqui há 4 anos contribuindo para a Segurança Social e não recebi um centavo para estar aqui. Comecei do zero, dignamente, sem ajuda do governo, nada, cara, zero. Com 350 milhões de euros para a Segurança Social de Portugal, mais do que todos os estrangeiros da União Europeia. E os brasileiros usufruíram de menos da metade disso em prestações de seguro-desemprego, subsídios por doença, entre outros, conforme detalhado nessa reportagem do Globo. Por acaso, eu trabalho há 4 anos, contribuo para a Segurança Social e nunca coloquei atestado, ou seja, eu nunca tive aí um subsídio por não trabalhar, né? A importância dos imigrantes de países que falam português, como os brasileiros, é evidente. Tanto que Portugal já facilitou o pedido de vistos para quem quer encontrar um emprego. O país enfrenta a carência de mão de obra em setores como turismo, construção civil, agricultura e gastronomia. Essa questão aí de falta de mão de obra, ela é um pouco controversa, tá? Porque Portugal precisa de mão de obra, mas mão de obra barata. E é por isso que muitos portugueses vão para outros países em busca de um salário um pouco melhor, né? Se os portugueses fossem valorizados como eles deveriam ser, com certeza, cara, a falta de mão de obra aqui, ela ia diminuir muito. Ainda ia ter falta de mão de obra sim, porque a população de Portugal, ela tem uma idade elevada, né? Mas com certeza ia diminuir, cara. Mas o problema é que essa demanda crescente não é acompanhada de uma mudança de mentalidade por parte da população. Muita gente em Portugal não abre portas para profissionais estrangeiros e, quando abre, não valoriza como deveria. Foi o que nos contou a Thaís França, pesquisadora do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa. Existe uma diferença de salário entre os portugueses e os brasileiros no mercado de trabalho que desempenham a mesma função que chega quase aos 17%. Ou seja, nós estamos falando de pessoas que estão a fazer o mesmo trabalho, né, mas que mesmo assim tem uma diferença salarial que não se justifica se não for pela questão da discriminação. Por isso que eu digo, cara, se você vem para Portugal, veja uma demanda que tem em grande quantidade aqui, uma profissão que é extremamente valorizada, se aperfeiçoa, faz curso e você vai chegar aqui, eles vão precisar da sua mão de obra. E é isso que vai fazer toda a diferença. E como eu falei antes, às vezes o desafio nem é lutar por um salário justo, é conseguir um emprego. Olha só o exemplo da Patrícia Jardim. Ela reside em Portugal desde 2020. Foi para fazer um mestrado em comunicação, durante o curso, procurou oportunidades em outras áreas e aí aconteceu isso aqui. Fiz uma entrevista por telefone numa padaria, uma pastelaria, como eles chamam. Quando eu atendi o telefone para agendar a entrevista, a senhora portuguesa me disse assim: olha, desculpa, mas eu não queria alguém que nem tu trabalhando comigo. Eu falei, alguém que nem eu como? Não gosto de contratar brasileiros, desculpa. Desligou o telefone. A conexão entre histórias assim é que a barreira para o mercado de trabalho é o simples fato de ser brasileiro. Isso nos permite retomar a discussão inicial. Portugal desenvolveu uma certa resistência aos brasileiros devido à nossa invasão? Estariam com medo de ocuparmos espaços demais? Existem diferentes respostas para perguntas desse tipo. A Thaís França, a entrevistada que você viu há pouco, se aprofundou em pelo menos uma delas. Ela participou de um estudo amplo sobre um movimento silencioso em Portugal, o anti-imigração. Eu percebi que, embora esses movimentos anti-imigração em Portugal não tenham tanta visibilidade quanto eles têm em outros contextos, esses movimentos eles estão a acontecer. Não é? Há grupos anti-imigração em Portugal que estão muito sorrateiramente tentando se organizar. A Thaís entrevistou 20 ativistas portugueses abertamente contra a presença de imigrantes no país. Não só imigrantes brasileiros, no geral mesmo. Pessoa ignorante. Em ascensão na Europa. Estamos num momento que, de forma geral, todos os países da Europa têm pressionado por políticas migratórias mais rígidas, não é? Nós estamos num momento em que, cada vez na Europa, esse discurso anti-imigração torna-se mais corriqueiro. Então, é preciso estar atento para ver o que é que está acontecendo em Portugal, não é? Para tentar ter uma postura mais de prevenção do que propriamente de tentar resolver o problema depois que alguma coisa mais séria vier a acontecer. A preocupação da pesquisadora é que, em algum momento, essas manifestações e sentimentos deixem de ser individuais e ganhem uma projeção maior, consigam se organizar. E os brasileiros se tornariam alvos fáceis, mais até do que já são.
Hoje, na opinião da Thaís, a comunidade brasileira sofre porque ocupa diferentes espaços, alguns de maior vulnerabilidade a ataques xenófobos. Muitos estão em universidades, trabalham em setores de bastante contato com o público, vendas, é a comunidade por exemplo. que mais se integra Isso faz aí com que a à discriminação seja mais percebida e denunciada. Afinal, a pessoa está se relacionando de forma direta com a sociedade portuguesa. As mulheres, aliás, seriam as principais vítimas com a hipersexualização. Mas não é só isso. Há uma percepção de que muitas crises que Portugal atravessou nos últimos anos, inclusive a imobiliária, foram consequência da migração desenfreada. E isso cria um cenário favorável ao ressentimento. A vinda de imigrantes para Portugal para trabalhar em trabalhos menos qualificados não permite com que o salário aumente e força a imigração. Só os imigrantes querem fazer esse tipo de trabalho, os portugueses vão embora, fica uma lacuna e os imigrantes vêm. A retórica diz que se os imigrantes não viessem para Portugal, os salários aumentariam, portanto, não seria preciso emigrar. Cara, e foi exatamente o que uma colega me falou. Se não tivesse a quantidade de imigrantes que tem hoje aqui em Portugal, os patrões eles seriam obrigados a valorizar mais os funcionários, né, os portugueses. Essa minha amiga ainda ela disse que antigamente as empresas buscavam os funcionários em casa, porque não tinha gente para trabalhar. A socióloga destacou ainda a persistência da narrativa colonialista. Eu mencionei esse aspecto no início do vídeo, lembra? Aquele conceito equivocado de que houve um povo superior ao outro, que as antigas colônias, como o Brasil, eram habitadas por pessoas consideradas não civilizadas e inferiores. Pois é um imaginário que continua vivo segundo a nossa entrevistada. Isso, combinado a uma presença brasileira maior em Portugal, faz com que o problema venha à tona e que, em casos extremos, acabe num ataque explícito envolvendo ofensas públicas, como o da brasileira no aeroporto. Estão invadindo Portugal, esta raça portuguesa. Essas são algumas formas de analisar a questão que a gente levantou. Então, será que existe mesmo em Portugal um ressentimento pela contínua chegada de brasileiros? Os especialistas com quem conversamos não usam a palavra ressentimento, mas falam em um comportamento preconceituoso, naturalizado pela forma como muitos portugueses percebem a própria história. Foi o que nos disse o historiador Duncan Simpson. Esta ideia de terem sido os portugueses, de uma certa forma, a trazer as luzes da civilização europeia para o Brasil, e sem dúvida que isso no cotidiano, por brasileiros vivendo em Portugal, deve se manifestar em situações em que o sentimento de xenofobia ambiente é provavelmente uma realidade para muitos brasileiros. O historiador está se referindo à resistente mentalidade colonialista que a gente mencionou há pouco. Essa visão deturpada da realidade, segundo ele, predominava até a Segunda Guerra Mundial. A partir dos anos 50, veio uma nova corrente de pensamento, o lusotropicalismo, que romantizou os excessos da colonização, espalhou a falsa imagem do colonizador bonzinho, sugerindo que Portugal teria expandido seus domínios de maneira harmoniosa e, portanto, seria um povo multicultural, aberto às diferenças e sem racismo. O que, afinal, leva a que, até hoje em dia, há uma ideia de que quase não haveria um problema de racismo em Portugal, precisamente porque não houve tanto racismo pelo passado. Pelo contrário, Portugal teria se expandido pelo mundo através de relações harmoniosas com os povos ditos indígenas. Obviamente, esta narrativa é pura propaganda do regime salazarista e não corresponde à realidade. Não mesmo. De acordo com um estudo do European Social Survey, mais de 60% dos portugueses manifestam crenças racistas. Na faixa etária acima de 75 anos, 94,3% dos entrevistados disseram que existem culturas mais civilizadas que outras. Começa-se a discutir isso, começa-se um pouco a desconstruir esse mito de que Portugal não é um país racista, de que Portugal foi o bom colonizador, de que Portugal é o país aberto para a diversidade per se, etc. É uma ironia, né? Começa a haver uma discussão para desconstruir todos esses mitos, mas assim, ele continua sendo dominante em todos os aspectos, desde quando você vai ler um livro de história, de como você vai ver como é que foi contada a história, como é que é contada a história colonial e etc.,
outra, não é? Até várias matérias em jornais, nos médias e etc. Bom, meus amigos, algumas questões aí pra gente pontuar, tá? A primeira delas, a pergunta que foi gerada no vídeo, né? Os brasileiros são presença incômoda aqui em Portugal? Eu acho que de certa forma sim, tá? Na minha opinião, os portugueses, eles já estão fartos da quantidade de brasileiro que tem aqui. Mas mesmo assim, a grande maioria vai te respeitar, vai te tratar assim, ó, normalmente. Cara, se você der o respeito e não der motivo nenhum, a chance de você passar por um ato de xenofobia é pequena. Pode ser que tenha um caso ou outro, sim, né, de alguma pessoa mais ignorante, mas eu te garanto, cara, se tu fizer tudo certinho, assim, ó, a probabilidade disso acontecer, ela é bem pequena. Agora sim, né, meus amigos, a paciência dos portugueses com os brasileiros, cara, ela tá no limite. Ou seja, se tu fizer qualquer coisinha errada, eles vão estourar contigo e vão te ofender por causa da tua nacionalidade. O que não justifica, óbvio, na minha opinião. E foi justamente isso que aconteceu naquele caso, né? Que a mulher falou que brasileiro aqui é merda, né? Tipo assim, ó, o cara fez uma coisa errada, né? Ele trancou o espaço ali para ela poder passar. E aí a mulher atacou ele. Viu que ele era brasileiro, né? E quis menosprezar ele justamente pela nacionalidade. Se esse cara fosse português, a mulher ia ofender ele igual, cara. Só que com outras palavras, né? Ou seja, nesse caso, ela cometeu um ato de xenofobia. Eu, sinceramente, acho que as pessoas não podem ser discriminadas pela cor da pele, pela nacionalidade, pela classe econômica, mas infelizmente a gente ainda tem que conviver com isso, né, na nossa sociedade, né? Agora, o fato é que, querendo ou não, meus amigos, a nossa imagem, a imagem do brasileiro, fora do Brasil, ela não é lá grandes coisas, tá? Mas vamos ser sinceros, né, cara? Muitos dos nossos compatriotas não tem um pingo de bom senso. Essa imagem, né, que os portugueses têm de nós é consequência de uma minoria aí que vem pra cá, não respeita as leis, as regras, os costumes e não possui o mínimo de um bom comportamento em grupo. Tá ok que eu vejo esses mesmos maus comportamentos praticados pelos portugueses, são minoria também, né? Mas eu vejo, só que a gente tá no país deles, né? E quando você muda de país, você precisa se adaptar a ele, respeitar as leis, as regras desse país. E eu vejo muita gente da nossa comunidade querendo fazer de Portugal o Brasil. Acham que podem fazer o que faziam lá no Brasil aqui, né? E isso é o que mais incomoda os portugueses, meus amigos. Poxa, o cara vai na minha casa sem ser convidado, abre minha geladeira sem a minha permissão, faz o que quiser. Poxa, é óbvio que eu vou ficar ofendido, né, cara? Agora, eu sempre fui uma pessoa que bateu na tecla da não generalização. Não se pode generalizar uma nação pelo ato de uma minoria. E isso acontece muito aqui, meus amigos. Os portugueses acham que todos os brasileiros são trambiqueiros, são mal educados, são malandros, e aí colocam todo mundo no mesmo saco. Isso é ruim, né? Porque os bons, eles pagam pelos ruins. Mas aí, então, a gente precisa olhar também dessa forma para Portugal nesse tema de xenofobia. Poxa, estão pintando aí Portugal como um país xenofóbico que não aceita imigrantes, mas isso é uma minoria, cara. E claro, né, aqui a gente sabe que o mal, ele faz muito mais barulho que o bem, mas não se pode generalizar, meus amigos. Eu sei que cada caso é um caso, né, mas eu sempre tentei fazer as coisas mais corretas possível, não dá nenhum motivo para ninguém falar de mim. Eu já estou aqui em Portugal há 4 anos e eu nunca sofri xenofobia, a não ser aquelas brincadeirinhas, né, de o brasileiro, o brazuca, mas também isso não me chateia. Inclusive, cara, eu tenho muitos amigos portugueses e assim, ó, vou dizer para vocês que eu amo viver aqui em Portugal. Mas eu vejo que essas pessoas que não aceitam os imigrantes, né, e são preconceituosas, são pessoas ignorantes, assim, que, tipo, não têm a mente aberta, né, que vivem na era das cavernas ainda. E isso, infelizmente, tem em todos os lugares, né, seja no Brasil com os venezuelanos, os haitianos, seja dentro do próprio Brasil, né, com os nordestinos, na Alemanha com os portugueses. Enfim, isso não é algo exclusivo de Portugal. Não tô querendo passar um pano aqui em Portugal, tá? Infelizmente, você pode passar por xenofobia aqui, e isso existe sim, como eu já falei. E quando acontecer, isso tem que ser denunciado, a gente tem que dar voz a essas pessoas, até porque isso é um crime, né? E a pessoa tem que ser condenada. Toda a minha solidariedade, né, a quem já passou por isso, cara, é muito triste, mas nós temos que ser mais forte aí que essas pessoas ignorantes. Se tu quiser relatar a tua experiência em relação a esse tema aí, coloca nos comentários. Esse foi o primeiro react que eu fiz, né? Se vocês quiserem que eu faça mais, coloquem aí nos comentários também, mandem sugestões de vídeo para eu poder reagir. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. E paz, hein? Paz entre brasileiros, entre portugueses, brasileiros. O mundo é muito mais alegre quando se tem paz.